Oiê. Como é que eu tô? Bem louca, empolgante. Sou daquelas que tô sentindo alguma coisa, vou pra internet pesquisar o que é isso, é sintoma de quê, o que pode ser. Mas a internet acaba deixando a gente mais apavorado, né? Então a gente fica sempre pensando na pior possibilidade. No, God, please, no! Como eu reconheço que eu sou um pouco hipocondríaca, eu espero um pouco, vamos ver como que evolui. Se agravar, eu vou pro médico. Se não, era coisa da minha cabeça, como muitas foram. Homeopata, sou homeopata. Você já tá gravando? Nossa, que falsa. Não, querida, não tô brava. Graça, Homeopata é mas um médico. ele fala... O paciente é homeopático. Eu gosto de fazer tratamentos com homeopatia, usar óleos essenciais, ervas, chás. Eu acho que isso ajuda melhor. Eu pesquiso na internet, eu consulto alguém que sabe mais do que eu, geralmente alguém mais velho que já fez o tratamento. Inclusive foi assim que eu tratei minha acne. Geralmente eu não olho na internet, geralmente eu acho que eu vou morrer. Geralmente eu me automedico. Não, eu não sou a pessoa indicada pra falar isso. Senhora? Nossa, me tira dessa daqui. Costumo pesquisar e isso às vezes causa, né, uma série de ansiedades que a gente acha que é com problemas gravíssimos e às vezes não passa de uma coisa bem simples. Então, assim, isso às vezes gera bastante desconforto, assim, pra pessoa. Olá, olá! Você é daquelas pessoas que sentem uma dorzinha de cabeça e já correm para o Google? Então eu acho que o Mistura Fina de hoje foi feito especialmente para você. Vamos falar sobre hipocondríacos digitais ou cybercondríacos. Afinal de contas, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Pois é, para bater esse papo, eu estou muito bem acompanhado. Eu queria que vocês começassem se apresentando, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Por favor. Prazer, né? Eu me chamo Marcelo Eidman Nogueira, eu sou o hipocondríaco no caso aqui, né? E uma pessoa que se identificou, inclusive, com tudo que ouviu ali em todos os relatos, desde o desespero até usar a internet como formas de se medicar. Meu nome é Lucas Albertoni, eu sou psicólogo e professor. Eu trabalho ajudando pessoas no desenvolvimento emocional delas, atendendo crianças, adolescentes, casais, adultos e grupos. E também trabalho com o desenvolvimento de psicólogos. Pois é, eu terminei brincando, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu queria começar perguntando isso para vocês. De médico e louco todo mundo tem um pouco mesmo? Lucas, por favor. Eu achei engraçado a hora que ele se identificou, né, como o hipocondríaco do grupo. Será que é isso mesmo, né? O que será que quer dizer isso? E será que a gente realmente é fácil a gente se diagnosticar dessa forma? O que será que quer dizer a gente se perguntar ou a gente se afirmar enquanto hipocondríaco, né? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que, de uma certa forma, a gente se perguntar sobre a nossa saúde, né, ou sobre as nossas angústias, sobre os nossos estados doentios, eu acho que isso é uma manifestação muito espontânea nossa e que todos os dias a gente vive isso. De uma certa forma, todo mundo tem uma certa preocupação consigo, né? Agora a questão é a medida que a gente vai dar para isso. É verdade. Como é que funciona para você, Marcelo? Você falou, sou o hipocondríaco aqui da turma. Mas como é que funciona isso? Eu acho que a internet, na verdade, ela te dá uma gama muito grande. Então, se você já tem uma tendência natural a se preocupar em excesso, né, com doenças ou achar que tudo é doença, você tem ferramentas de pesquisa, né? Então, se você sente uma dor de cabeça, você pesquisa dor de cabeça, você tem uma série de coisas. E quando você é hipocondríaco, você sempre acha o pior. Né? Você nunca memoriza que é algo banal ou algo que pode passar, né? Você sempre acha que é o pior. E eu ainda tenho assim, uma ramificação dessa hipocondria que é complicada, porque eu ainda tenho medo de ir até o médico. Então, assim, eu tenho medo do parecer que ele possa me dar, né? Então, às vezes, eu prefiro ali ir naquela ferramenta que eu tenho um certo controle sobre ela,
e ficar ali, porque ali tem um certo limite, né, para as notícias que eu teria que ter. E meio você louco. se automedica também, assim? Como é que funciona? Eventualmente, sim. Assim, se eu, por exemplo, se eu sinto uma dor muscular e aí eu vejo algum site em que eu me identifico com o que eu vejo escrito ali, se eu vejo a minha dor exemplificada ali, sim. Por que as pessoas, Lucas, buscam isso? Por que são assim? Por que nós somos assim, não só as pessoas? Porque, de certa forma, todo mundo tem um pouco disso, né? Vai no Google para buscar um pouquinho de informação sobre alguma coisa. Por quê? Olha só, Tiba, a gente tem a cibercondria, né? Ela é um neologismo, duas palavras aí, cyber, que alude a esse ambiente virtual, né? E condria, que é essa herança da hipocondria. A cibercondria ela é uma releitura da hipocondria, só que contextualizada no nosso mundo pós-moderno, que a gente tem essa quantidade de informações, a gente tem acesso a esse volume de informações com mais velocidade. Da mesma forma que a cibercondria é uma releitura da hipocondria, a própria hipocondria ela é também uma nova classificação, ela é uma classificação e uma releitura de outras experiências, são experiências mais elementares que todo mundo tem. Então, a gente pode entender a hipocondria como uma releitura, uma expressão da angústia, né? Sim. E a questão é o seguinte, por que a gente se angustia, né? Esse é que é o ponto. A angústia, ela é um tipo de experiência que a gente fala que é abjetal. Às vezes a angústia ela não está direcionada a nada em específico, não tem nada específico que vai acontecer, a pessoa não consegue relacionar nada que está conectando com aquela angústia, mas ela aparece. E assim, de um ponto de vista mais psicológico, né, na psicologia, e inclusive bebendo de alguns filósofos, né, a gente consegue entender que a angústia ela tem muito a ver com a incerteza. Então a gente está é muito fácil a gente estar numa roda de conversa onde as pessoas elas querem elas falam sobre a falta de garantias, né, e é muito comum a gente se ver numa situação de desconforto por estar vivenciando falta de garantias. Então essa falta de garantia, esse mar de incertezas, ele coloca a gente numa situação muito desagradável, onde a gente tenta associar a alguma coisa, a gente tenta buscar algum nome que descreva aquela sensação. Uma vez que a gente vê a possibilidade de uma fonte inesgotável de palavras e de conhecimentos que podem oferecer esses conectivos, então a gente vai lá e a gente vai buscando, né, vai cavucando ali para achar alguma coisa que seja pertinente, que conecte aquela sensação. Para ilustrar um pouquinho disso que a gente está falando, a gente tem um videozinho, vamos ter vários durante o programa, vamos dar uma olhadinha. Próximo. Bom dia. Pode sentar, por favor. É retorno, não é? E como é que você está se sentindo? Melhorou? Não, eu tô pior, doutor. Piorou? Mas você tomou o remédio que eu te passei direitinho, na hora certa? Não, eu acabei não tomando, não. Ué, mas tomou por quê? Porque eu vi que o remédio que o senhor me receitou não é para o meu sintoma. Ah, viu? Você viu. Aonde você viu? Você está se consultando o quê? Pelo bem-estar? É isso? Não, eu joguei no Google. Não acredito. Deus do céu, sabe o que aconteceu com o nosso último paciente que andou se tratando pela internet? Não, eu sei. Ele está há meses tentando uma internação porque acha que está com câncer de próstata. E o que ele tem? Ele teve um acidentezinho com pepino. E pepino dá câncer, doutor? Eu comi pepino ontem. Não, ao contrário. O pepino previne o câncer, porque os polifenóis... Garoto, pelo amor de Deus, só o que você tem que fazer é tomar um remédio prescrito por um médico. Isso não é uma coisa óbvia. Mas o post que eu li foi o médico que escreveu. Tá? Você tem certeza absoluta disso? Claro, tá na internet que foi o cara, é porque foi. Meu filho disse que é médico. O que você tomou, hein? Eu tomei leite de babosa com 2 folhas de picar com unha, 3 dedos de cabra, misturei com Kit Kat e tomei assim um shot de Kinder Ovo que tava pedindo a receita. Cara, até quando vocês vão ficar se automedicando? Isso é uma responsabilidade. Aposto que tá aí cheio de diarreia com dor de barriga. Não, eu tô com o nariz entupido, espirrando com o sovaco sangrando. O sovaco tá sangrando? Aham. Ué, peraí, só um minutinho. O que você tá fazendo aí? Tô procurando no Google. Até o médico vai procurar no Google. Pois a gente estava falando um pouquinho disso e o paciente ali fala, né? Mas isso foi feito por médicos, tem essa coisa também que está acontecendo no Google agora, né, Luiz? Sim. O Google, em associação, me falha a memória agora com o hospital, né? Mas eles desenvolveram um programa na própria plataforma do Google agora, onde você pode jogar, quando você joga alguns tipos de patologias, né, mapeadas, você tem ali à sua direita no navegador já uma seção
do Google específica, onde ele oferece informações sobre aquelas doenças, aquelas patologias. A princípio é algo que pode parecer polêmico, né? Mas a ideia foram alguns especialistas que entenderam que de qualquer forma as pessoas vão visitar o Google, né? Então, ou elas vão buscar uma informação não qualificada, ou então eles poderiam reunir um grupo qualificado de profissionais para poder categorizar essa informação de uma forma mais palatável, de uma forma mais agradável para as pessoas receberem, né? Então, hoje está aí. Eu acho que ali, eu não sei se vocês concordam, nós temos, no caso do paciente, dois tipos de pessoas, né? É o hipocondríaco, que vai procurar o que é, ao mesmo tempo que tem, você vê ele falando da receita que ele fez, né? Ele prefere não tomar o remédio que o médico falou. Sim. Você faz um pouquinho disso também? É engraçado que o vídeo ele mostrou de uma forma engraçada, mas o hipocondríaco, que acho que quando alcança esse nível mais severo, ele tem essa tendência a achar que sabe mais do que o médico também, que o médico não percebeu algo com a gravidade ou que ele não prestou bem atenção quando você detalhou os sintomas. A sua mente é muito voltada para o pior, né, ali do que está acontecendo. É como se a sua saúde estivesse muito em risco. E quando o Lucas falou, uma coisa que me chamou a atenção, porque ele foi para uma vertente muito emocional, né? Isso. E o hipocondríaco se sente muito racional. Ele acha que tudo ali tem uma racionalidade dentro do que você está fazendo, sendo que não tem, né? Você chegou a buscar alguma ajuda, não sei, nessa questão de ser hipocondríaco? Já consultou com o médico, já explicou isso para ele? Algum médico, não? Sim, assim, eu já fiz e faço, né, terapias voltadas para isso, né, e tem que ser contínuo, né, porque você tem, né, uma tendência a ter um retorno de sintomas. Então, assim, sim. E o que você normalmente sente, assim? O negócio, assim, é que com a internet, né, ela vira sua válvula, né, você se trata, lá dentro do consultório você se convence de que tá tudo certo, né? Que você está supervalorizando informações a respeito da sua saúde, mas quando você chega de frente para o computador e que você vê que tantas doenças existem, né? E você sempre tem uma tendência a achar que aquela mais rara você pode ter, né? Sendo que a população em geral tem uma tendência a achar que se 1% das pessoas teria, há uma chance muito grande de eu não ter. O hipocondríaco não, ele acha que se enquadra naquele 1%. Né? Então, assim, acho que essa é uma diferença a ser considerada também. E tem aumentado no consultório, não sei, procura sobre isso, Lucas? Essas perguntas elas são difíceis porque, na verdade, a gente lida com todos os tipos possíveis de manifestações. Né? Como eu disse que a gente pode entender que a hipocondria ela é uma manifestação da angústia, né? A gente vai cada hora tendo um volume maior nos manuais de medicina, né, nos manuais de semiologia, de nosologia, quer dizer, de categorizações de doenças e sintomas, justamente porque a gente vai modificando os nossos tempos, a gente vai avançando socialmente, a gente vive transformações sociais e é claro que a nossa forma de expressar também as nossas doenças, elas são voltadas à maneira como a gente vive, né? Então, assim, eu acho que como você colocou, né, de médico louco todo mundo tem um pouco, todo mundo tem as suas angústias, as suas formas próprias de viver, as suas dificuldades, por mais que você tenha dito, Marcelo, que às vezes o hipocondríaco ele joga para o racional, mas o próprio hipocondríaco ele sabe às vezes também que ele está com uma dificuldade de sair daquela situação, ele está amarrado em uma situação, né? Então, quer dizer, cada um tem as suas formas. Então, eu não saberia dizer. Agora, em termos dessa categorização específica da cibercondria, da hipocondria, me parece que há muitas pessoas narrando que existe esse aumento mesmo. Mas a minha pergunta é se isso não se trata apenas de uma forma diferente que está sendo olhada agora com esse nome, né? Sim. Mas que, na verdade, a gente já está imerso nas nossas condições há muito tempo, né? Quer dizer, a angústia não muda. Sim. Muda é a manifestação dela. Isso aí de acordo com o que a gente vai vivendo. E a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, porque eu tenho que chamar o intervalo. Então é isso, pessoal. Hora do intervalo. Você pode aproveitar para entrar no bate-papo. Você já entrou na internet para investigar algum problema de saúde e acredita em tudo que lê ou vê na internet? Manda mensagem que a gente volta daqui a pouquinho.
câncer de próstata. Oi, vida. O que está sentindo hoje? Muito doente. Então senta que eu vou ver se o doutor pode atendê-la. E aí, o que é? Eu aguento. Perfeitamente normal. Impossível. Eu tenho todos os sintomas. Eles levaram o Sr. Layton para sua casa hoje? Levaram. Tem que parar com isso. Não há absolutamente nada errado com você. Eu vou procurar uma segunda opinião. O que ele disse que você tem? A profissão de médico é uma fraude. Ótimo. E aí a gente tem um grande filme, um pequeno trechinho dele, e eu não sei se as pessoas já viram, mas para poder contextualizar, o pai dela é dono de uma funerária, então ele estava trabalhando num corpo de um senhor que morreu com câncer de próstata. E aí já é a figura do hipocondríaco, ela é uma hipocondríaca, né? E vai procurar um médico, ela lê ali, já faz praticamente o que hoje a gente tem com essa coisa digital. Quer dizer, você estava falando disso, né, Lucas? O hipocondríaco existe há muito tempo, praticamente sempre existiu. Mas, assim, essa questão do acesso à informação, a gente já começou a falar um pouco disso. De que forma isso é positivo? O problema eu acho que é super positivo, né? Acesso à informação é positivo, mas as discussões são diversas, porque, na verdade, a gente está em um momento de transformação muito grande. Isso é muito recente para a gente, né? Ter esse volume de acesso. Na minha própria geração mesmo, eu quando criança não tinha Google para pesquisar na internet, usava enciclopédia ainda, isso é muito recente. Então a gente não encontrou formas ainda mais possíveis, mais agradáveis da gente viver nesse universo. A quantidade de informações, o problema da quantidade de informações, ao meu ver, né, quando a gente está discutindo isso, é porque eu sempre tendo a olhar para o olhar de fora o que eu tenho. Mas eu raramente vou tentar produzir por mim mesmo as descrições que eu acho que eu tenho. Né? Então, o fato da gente ter uma internet com uma fonte inesgotável de informações, entregando palavras para o que eu tenho, me dificulta me entender melhor. E aí a gente fica nesse circuito que você falou, Marcelo. Racionalidade, né? Multiplicando, colocando fantasias ao exponencial, tentando encontrar palavras racionais para essa descrição. E às vezes pouco a gente entra em contato com o que realmente é muito significativo. Às vezes uma angústia própria nossa. Porque a angústia, na verdade, se a gente for pensar, a angústia é uma condição de vida. A angústia é existencial. Agora, o que as pessoas fazem, até muitos especialistas hoje fazem na internet, na televisão, etc., é tentar distrair a gente de condições básicas que a gente tem. Então, vamos supor, né, alguns sentimentos são tomados como mais difíceis de serem absorvidos socialmente, por exemplo, medo e raiva, né, que são dois sentimentos primários. As pessoas elas toleram pouco e aí você não pode sentir isso. Da mesma forma que a angústia também é algo que ela é demonizada por todos nós, né? Então a gente não pode sentir angústia. E a angústia, ela é uma condição de vida, ela é existencial. Então é preciso que a gente tenha contato com ela e que a gente tenha contato com a produção sobre ela. O que isso está dizendo para mim de mim? Né? Então, o excesso de informação, o problema é esse, né? Porque eu olho para fora e aí eu fico só do lado de fora. Eu entro num circuito fechado e eu fico só buscando mais e alimentando mais e trazendo mais palavras e puxando mais palavras de lá e não daqui. Marcelo, você já tinha pensado em ser hipocondríaco? Não, pensado em ser não, mas era hipocondríaco antes? De certa forma, buscava informação como ou não? Na verdade, começou com essa coisa digital. Acho que a gente tem raízes, né? Assim, o próprio filme ali, né? O Meu Primeiro Amor, ele já mostra que da infância ela já tem uma tendência a ter essa preocupação disfuncional, né? Em relação a que algo pode acontecer com a saúde. Né? Então, eu já me lembro de muito pequeno ter isso. Acredito, né, que com toda a informação que se tem, que eu não sou contra a informação, né? Eu acho que a gente tem que saber, na verdade, filtrá-la de uma forma positiva. Né? Aí eu acho que entra também você se tratar. Né? Até porque eu percebo que no cotidiano é colocado muito como lúdico, né, a hipocondria. Né? É engraçado ser assim. E eu também achei interessante porque o Lucas mostrou essa raiz da angústia, né? A pessoa, na verdade, ela está demonstrando uma reação de um medo interno, de uma angústia, né? E se isso não for tratado, né, pode
desencadear coisas terríveis na vida dela, né? E a gente tem agora mais um videozinho, que é também mais um problema da hipocondria. Vamos dar uma olhadinha. O perigo da automedicação. Tomar um remedinho sem prescrição médica para aliviar um probleminha de dor de cabeça, cólicas ou febre. Quem nunca, né? Pois é, a maioria das pessoas leva uma vida super corrida e cheia de compromissos. Então sempre encontramos um jeitinho de resolver as coisas, de aliviar uma dor de cabeça chata que começou no fim da tarde ou no meio daquela reunião com o chefe. Alguns podem até pensar, mas um remedinho de dor de cabeça não faz mal algum. É apenas um antiácido, não fará mal. Ou esta frase que é mais velha que a vovó. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Na realidade, não é bem assim. A automedicação é um assunto muito complexo e deve ser tratado com muita preocupação. Pois segundo o levantamento do ICTQ, Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, cresce a cada dia o número de pessoas que se automedicam, em sua maioria os jovens, entre 16 e 24 anos. Existe a automedicação responsável para combater uma leve dor de cabeça ou cólicas abdominais. O problema é quando a automedicação vira um hábito, gerando complicações ainda maiores, possibilitando o surgimento de outras doenças, o agravamento dos efeitos colaterais dos medicamentos ou até mesmo contribuindo com a formação das superbactérias. Por que esta prática está se tornando tão comum no Brasil? De certa forma, vários fatores podem colaborar para a automedicação. A dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a facilidade de encontrar tais medicamentos em qualquer farmácia ou drogaria sem a necessidade de receita médica, a falta de conhecimento sobre os efeitos não desejáveis que os medicamentos podem ter, enfim, todos esses fatores permitem que as pessoas se automediquem com frequência. O problema não é apenas a automedicação em si, mas sim quando a pessoa começa a aumentar as doses do medicamento, pensando que desta forma ele fará mais efeito, o que produzirá efeito imediato nos sintomas. Perdi as contas de quantas vezes peguei parentes próximos dobrando as gotinhas de dipirona, por exemplo, para potencializar o efeito do remédio, sem ter a mínima noção dos riscos que isso representa. Existem estudos para determinar a quantidade correta de medicamento em cada dose, que também estabelecem um espaço de tempo entre cada uma delas. Pois é, eu estou com um dado aqui, 77% que usou o remédio nos últimos 6 meses, aqui no Brasil, foi sem orientação médica. Esse é o principal problema dessa cibercondria, também a gente pode dizer, ou um dos principais problemas. Eu acredito que esse é um grande problema, né? Eu não sou médico, estou falando do lugar de psicólogo, mas eu acredito que sim. Até porque, como o próprio VT mostrou o videozinho, né? Medicamento é algo que, para ser disponibilizado, existe todo um controle, existe uma série de pesquisas que são feitas e essas pesquisas precisam ser respeitadas. Existe uma frase antiga, né, que a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose, né? Verdade. Então, a gente, por pequenos erros, pequenos lapsos, a gente tem graves problemas aí no Brasil por esse motivo. Eu acredito que seja um problema. Você acha também, Marcelo, que é um dos principais problemas? Acredito, assim, concordo com tudo que o vídeo mostrou. A acessibilidade, né? Você tem uma facilidade em conseguir. No caso da hipocondria, você já tem um imediatismo, né? Se você acha que algo está acontecendo com a sua saúde e você tem acesso a uma medicação que você acha que vai... Tipo, eu falo achar porque não há um fator médico ali, você acha, né? Você vai tomar, né? E o pior é que você vai fazer igual a matéria mostrou, né? Criar medidas por si só, né? Então, 3 gotinhas daqui, 2 comprimidos dali. E aí mora o problema, porque se você está tomando sem acompanhamento, você pode estar tomando errado. Você é daqueles que lê bula para poder saber tudo assim que o remédio faz, assim, composição? Leio e eu gravo geralmente os efeitos colaterais. E depois sente os efeitos todos, né? E depois sinto os efeitos todos. Mas essa questão é muito importante da medicação também, porque como eu estava dizendo, né, a respeito da nossa dificuldade, da gente encarar aspectos básicos nossos que são desconfortáveis, o acesso ao medicamento, ele é mais uma alternativa que a gente tem de calar o que está ruim para a gente, né? Então, se eu estou indo ao médico e aquilo está controlado em um certo ambiente, eu estou entendendo que eu estou tratando. Agora, quando eu estou sozinho e tenho disponibilidade de um remédio ao meu lado,
O que eu estou fazendo é abafando aquilo que em mim dói ou que eu não estou dando conta de lidar. Então, esse recurso, ele é justamente para, novamente, como eu mencionei, né, desviar a gente de aspectos básicos, de condições básicas que a gente tem e que às vezes falam alto no sentido de uma comunicação interna para a gente cuidar. E nesse momento eu estou descuidando por isso. A gente falou no primeiro bloco um pouquinho dessa questão da importância da informação. E aí a gente estava comentando aquilo que são médicos que colocam lá, que você comentou isso. Mas todas as informações, é uma coisa que a gente não comentou, que eu acho importante a gente falar. Todas as informações que estão ali são confiáveis. Você acha que a gente pode dizer isso? Ou, na verdade, é melhor a gente ter um certo cuidado? De novo, assim, né? Estou falando do lugar de psicólogo, eu não sou médico, mas esse movimento que foi feito no Google são informações que foram padronizadas de acordo com o que a medicina acredita que são classificações e informações possíveis de serem recebidas para o público. Nós estamos falando desse recurso específico que saiu no Google agora, né? Agora, o Google em si, com certeza não. Ali tem qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de informação desqualificada, né? Qualquer tipo de informação escrita por qualquer pessoa. Existem depoimentos que são, às vezes, utilizados como verdades, né? Sobre as condições que a gente vive. Então, certamente é um perigo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Agora, nem esse próprio recurso que eles fizeram agora é um recurso que é estimulado, né? Ele foi desenvolvido para que a gente usasse como única forma. Ele foi um recurso para ter acesso à informação. E não é porque você tem informação que você precisa tomar essas informações todas como uma verdade em que você vai ser o único a decidir sobre aquilo, principalmente se tratando de situações de uma área médica, por exemplo, uma área psicológica. Continuamos daqui a pouquinho de novo, porque tem mais um intervalo. Pausa para mais um intervalo e a gente conta com a sua participação. Já entrou na internet para investigar algum problema de saúde? Você acredita em tudo que lê ou vê na internet? Manda sua mensagem que a gente volta já já. Qualquer sintoma, Camila pesquisa as possíveis causas na internet. Ela sempre foi assim e diz que depois que o filho nasceu, piorou. Eu dou diagnóstico, sei que é errado, mas eu dou diagnóstico, até receito remédios se precisar e tudo. E debato até com o médico também. Já troquei várias vezes de pediatra, porque não acho que estava certo. A facilidade dos sites de busca deixou as informações mais acessíveis. E é difícil encontrar quem nunca tenha usado o Dr. Google para pesquisar algum sintoma ou doença. Já sim, para pesquisar alguma coisa assim sobre doença, com certeza já sim. É uma coisa comum, né? É comum, mas não é o certo não, né? Pesquisa sobre tudo que tem, né? Os potenciais medicinais que a indústria farmacêutica não tem interesse de mostrar, a gente busca os tratamentos medicinais. Foi pensando nisso que o engenheiro mineiro da Google teve a ideia de criar uma ferramenta de busca por doenças e por sintomas. Ao digitar uma palavra no computador ou no smartphone, em destaque aparece um quadro com informações como causas e tratamento. O que nós estamos fazendo agora é que se você digitar um sintoma, como por exemplo dor de cabeça, a gente dá uma descrição, dá um painel que descreve o sintoma e mostra também um conjunto de doenças potencialmente associadas a esse sintoma. Isso é o que a gente chama de busca de sintomas, é o que nós acabamos de lançar no Brasil. O maior site de buscas da internet reuniu cerca de 200 sintomas relacionados a cerca de 400 doenças. A diferença na ferramenta é que as informações que aparecem como resultado foram validadas por profissionais da saúde. O objetivo aqui não é que o usuário faça um autodiagnóstico. O usuário vai buscar por essa informação de toda forma e o que a gente pensou foi o seguinte: tem jeito de a gente prover uma informação que é de melhor qualidade, que é mais autoritativa, que foi validada por uma fonte médica, de forma que a informação que ele obtém é uma informação melhor, uma informação na qual que ele pode usar de forma mais confiável. Pois é, tá aí, exatamente o que a gente estava conversando antes, né? Você dá diagnóstico, Marcelo?
Eu parei de dar diagnóstico para não desesperar ninguém mais. Mas era comum? Que sempre são ruins, né? Mas era comum as pessoas te procurarem para isso? Acho que, como assim, você passa a verbalizar muito bem sobre as doenças, né? As pessoas começam a te ver como alguém entendedor, né? Sendo que você tem o seu lado leigo, né? Você você não é um médico, né? Mas você consegue verbalizar sobre as doenças, então sempre tem um amigo que pergunta e tal, mas eu acho que eu já cheguei num ponto que eu consegui parar de diagnosticar o que os outros têm. Isso tudo que a gente conversou, a gente está ainda conversando, são sinais dos nossos tempos, assim, do tempo em que a gente vive? Eu acredito que sim. Essa categorização com o próprio termo em relação ao nosso assunto principal, que é a cibercondria, sim, até ganhou essa palavrinha aí, o cyber, né? Pelo momento que a gente vive, mas eu acredito que realmente o mundo pós-moderno que a gente vive, ele tem características específicas e que configuram enfermidades específicas, adoecimentos específicos. Um dos adoecimentos específicos que a gente tem está relacionado a essa aceleração, né? Ao cotidiano acelerado, à necessidade de produtividade, um mundo de extrema produtividade. Então, sim, essas são considerações mais corriqueiras que a gente faz, mas que não podem deixar de ser feitas também, porque o ritmo de vida que está sendo impresso para todos nós e o tipo de cobrança que a gente vive, realmente essas cobranças e essa configuração, elas proporcionam mesmo enfermidades, adoecimentos específicos. A gente tem 2 participações aqui, eu vou ler e a gente comenta elas. Vamos lá. Primeira da Cida: boa noite, eu nunca pesquisei na internet sobre qualquer problema de saúde. Graças a Deus, tenho uma ótima saúde e tenho pavor do Dr. Google. Mas tenho enxaqueca desde criança, nunca fiz tratamento e faço uso de analgésicos diariamente. Sei que não é saudável, mas não suporto dor e principalmente dores de cabeça. O que vocês acham? Não é o que tem que fazer também, né? O que você acha, Marcelo? Qual o conselho para ela, entender ela, acho que eu vou passar a bola para você. Você consegue? Eu vou falar, toma o remédio. Vamos ler a outra aqui. A mensagem da Adriana: é complicado receber pessoas no consultório com autodiagnóstico. É feito com a ajuda do Dr. Google. Quer dizer, aí elas estão falando um pouquinho disso. A Adriana provavelmente deve ser médica, está recebendo pessoas lá. Profissional da saúde. Você estava falando disso antes, assim, dessa questão dos nossos tempos, e uma das coisas que aí o assunto é meio circular, ele vai indo e vindo, claro. né? A gente volta de novo à questão da automedicação, e a gente estava comentando aqui no intervalo, o aumento também de medicamentos para ansiedade, de automedicação para ansiedade. Isso tem acontecido mesmo? Sim, isso tem acontecido. De fato, por ser talvez, inclusive, a palavra ansiedade é uma das palavras com mais alto índice de busca no Google, né? Assim, entre os sintomas todos que foram mapeados, né? Ou que esse próprio empresário colocou ali, essa empresa que está desenvolvendo esse mecanismo junto com o Google, a incidência de sintomas no Google, a ansiedade é um dos mais fortes. Então, realmente, é um tipo de manifestação muito comum hoje, em termos de consultório. Realmente é uma das manifestações que mais aparecem, né? E isso é, de fato, uma característica específica do nosso tempo. Então, quer dizer, quem é que aguenta ficar vivendo de forma ansiosa? Isso é um desgaste extremo. E justamente por isso, novamente, para calar algumas das dificuldades que eu tenho, é preferível recorrer ao medicamento. Sim. Porque esse medicamento ele me dá uma resposta pronta e rápida. E é mais fácil do que eu me envolver num trabalho comigo mesmo para tentar entender o que está acontecendo, né? Ou que novas decisões eu quero fazer na minha vida para poder diminuir esse ritmo. A que eu estou me submetendo e me adequando, né? Porque eu não preciso me adequar a tudo. É óbvio que a gente está numa realidade que existem cobranças e existe uma forma adequada de estar nesse tempo que a gente está. A gente precisa de estar adequado de alguma forma. Mas a que será que eu estou me submetendo que está ultrapassando esses limites também? Então, por vezes, por ser trabalho lidar com ansiedade, por ser trabalho lidar com angústia, eu escolho uma decisão rápida, né? E essa decisão rápida, ela é certeira, né? Porque ela realmente, a medicação, ela consegue calar. Então, eu não estou aqui também, de certa forma, longe de mim, né, criticar o uso de medicação. Agora, realmente é preciso um especialista para avaliar essa condição. Não vai ser a pessoa.
você já conseguiu encontrar nesse processo todo seu de busca, já encontrou de fato alguma doença crônica, assim, em que você tem que tratar alguma coisa, ou que teve que tratar? Eu tive, assim, no princípio da juventude, tratamento para o toque, né? Que foi feito com o uso de medicação, que pontualmente sendo usada, assim, ajudou muito. A hipocondria costuma estar muito ligada a transtornos mentais, assim, também, né? Mas como a temática que seria o uso indiscriminado de ansiolíticos, eu não concordo, né? Porque eu acho que, no meu caso, pelo menos, houve um cuidado médico nesse caso, né? Uhum. Na opinião de vocês, o que a gente pode fazer, o que as pessoas podem fazer para mudar um pouco isso, né? O que é necessário que seja feito, que as pessoas possam fazer elas mesmas, Lucas? Eu acho que as pessoas elas precisam se conscientizar um pouco mais de que a nossa própria condição de vida, ela coloca a gente em certas situações, ou ela evoca sensações espontâneas que a gente produz para a nossa própria estabilização no mundo, né? Como eu comentei anteriormente, eu falei sobre duas experiências muito elementares, eu falei do medo, da raiva e da angústia, né? 3 na verdade, mas antes eu falei dos 2. São experiências que são produzidas automaticamente para manutenção, proteção e enriquecimento do organismo como um todo. E essa forma que a gente encontrou de estar, e que é muito tratada por filósofos também, sociólogos pós-modernos, modernos, né? Há um filósofo que eu gosto bastante, né, que é o Zygmunt Bauman. Ele é muito estudado agora nesse mundo, porque ele fala muito dessa aceleração que a gente está. E ele diz o seguinte: na verdade existe algo que agora é a revolução do bem-estar. E a revolução do bem-estar são mecanismos criados por nós mesmos para que a gente venda para a gente mesmo uma ideia de perfeição. Sim. Né? E essa ideia de perfeição, isso também não é muito distante da gente, tem muita gente falando sobre isso, né? Mas essa ideia de perfeição coloca a gente num estado de ter que produzir mais para estar mais perfeito, de ter que buscar mais informações externas e cada vez mais distanciar do que a gente próprio considera sobre a gente, do que a gente próprio vê na gente. Então é uma ideia, eu acho que é uma conscientização de que há formas básicas, mesmo que desconfortáveis nossas, produções espontâneas, sentimentos espontâneos que são produzidos para a nossa própria estadia no mundo e que devem ser observados e vivenciados. Diga-se de passagem a própria angústia ou os anteriores que eu mencionei como exemplo, né? A raiva ou a tristeza, né? Que não existe, é uma tolice pensar que não existe, que uma pessoa pode passar ilesa a tristeza, a ansiedade, né? A uma angústia, isso faz parte da existência. Mas vocês aconselhariam as pessoas a não pesquisar na internet em relação a doenças ou não? É importante pesquisar também, é importante buscar com cuidado alguma informação. O que você acha, Marcelo? Eu achei bem inteligente, né, o que ele disse. Acho que como seres humanos temos limitações e acho que as pessoas tentam transcender isso hoje em dia, assim, com essa política do bem-estar, de tem que estar sempre bem. Sou a favor da internet, acho que ela bem utilizada, ela traz assim uma melhoria que não tem igual na nossa vida, mas a gente também tem que saber filtrar, né? Saber ver até onde você está dando poder para uma informação que está tendo ali, né? Acho que e se você não está sabendo estabelecer esse filtro, buscar ajuda. Pois é, isso que eu ia perguntar, é possível filtrar, fazer isso? A gente estava comentando isso antes. Sim. Né? Eu acredito que eu tenho que considerar a internet, a fonte externa, tão importante quanto a fonte interna. Então, se eu tenho uma fonte externa muito boa, inesgotável, né, que está funcionando a nosso serviço hoje, que eu possa usufruir. Não tem que, né, eu não tenho que colocar a internet como um vilão da nossa vida. Hoje em dia, às vezes, acontece muito isso, né? Tem até muito especialista falando sobre isso. Não deixa o menino usar o celular, não. A gente não pode colocar a internet como vilã. Agora, a internet é uma fonte externa, é preciso desenvolver a fonte interna tanto quanto a externa. E nesse sentido, Marcelo, eu te parabenizo também pela sua vinda ao programa e a sua exposição, porque eu acho que é só através dessa exposição também que a gente pode começar a pensar como que cada um de nós está produzindo conhecimento sobre o que está vivenciando e não só absorvendo um conhecimento que está vindo de fora. Né? Então, parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo, Marcelo. Gente, eu vou encerrar. Eu tenho aqui uma participação que eu vou ler antes de encerrar, mas depois dela, infelizmente, encerrar. Mas depois nós vamos continuar esse bate-papo nas redes sociais. Só um minutinho. Bom, é da Letícia Martins,
e ela fala o seguinte: eu possuo o hábito de pesquisar praticamente todos os remédios que tomo na internet, ou seja, é a ideia de usar a internet positivamente também, né? Porque você, mesmo que seja receitado pelo médico, eu acho que ela tem o interesse de pesquisar e saber mais. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Mistura Fina está terminando, mas esse bate-papo sobre cibercondria continua. Daqui a pouquinho tem vídeo com os nossos convidados no Facebook. Então é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa.